como nós podemos entender de maneira um pouco mais organizada, né, de maneira mais direta, essa questão, né, entre ciência e religião? Então, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, que ciência e religião são dois modos de conhecer o mundo e o homem. Tá? Então, o que é a ciência? É uma forma de se conhecer o mundo, de se aprender sobre o mundo, o ser humano e por aí vai. A religião também, ela vai falar sobre o mundo, sobre a existência das coisas, sobre o início, sobre o fim, vai falar sobre o ser humano, sobre a sua essência. Então, elas têm ali objetos parecidos, porém, elas diferem na natureza das fontes e nos critérios de verificação de cada uma delas. Então há uma diferença, né? Há uma divisão entre fonte e critério de verificação. Como isso? Vamos entender melhor aqui na sequência. Então olha só, a religião ela tem uma fonte de revelação chamada de transcendente. Tá? A revelação é o transcendente, não é aquilo que é material, que é físico, que eu vejo, é algo que está além disso. E os critérios de verificação decorrem justamente dessa revelação. Por isso que é muito complexa a discussão apologética, a discussão de qual religião é verdadeira. Porque cada uma parte de uma revelação. Então, se eu acredito que a revelação foi dada por Deus através dos profetas, através dos evangelistas e chegou até a mim, então eu vou dizer que o que eles escreveram é verdadeiro. Se eu acredito que a revelação foi dada por Deus ao profeta Maomé, então eu vou dizer que o que ele escreveu é verdadeiro. E a verificação do que é verdadeiro ou não acontece à luz desses critérios. E aí cada tradição religiosa vai ter aquilo que ele entende, aquilo que as pessoas ali entendem que é uma revelação transcendente. E, consequentemente, os seus critérios de verificação que vão excluir tudo aquilo que não faz parte daquela revelação ou do contexto daquela revelação. E a ciência? A ciência, ela vai numa outra direção. Então, a fonte da ciência é a força natural da razão e dos sentidos. Então, usa-se a razão, o intelecto, a cognição e os sentidos, a percepção, a observação, para quê? Para se chegar, né, aos objetos, às coisas em si e a conclusões sobre elas. E os critérios de verificação serão, então, procedimentos empíricos guiados por essa lógica, por essa razão, né, e usando esses órgãos dos sentidos para aferir, para verificar, para checar, para comparar, para pôr à prova. Notam? Então, estamos falando de duas áreas do conhecimento que têm o mesmo, de certa forma, o mesmo objeto, em alguns casos até os mesmos objetivos, né? Ou seja, o desejo de se conhecer melhor o mundo e o ser humano, mas que diferem epistemologicamente, ou seja, na maneira como esse conhecimento é construído. E isso é muito importante, guarda isso, porque eu diria o seguinte, que isso é fundamental, na verdade, para a gente ter uma postura equilibrada no que diz respeito às relações entre ciência e religião. Tá? Dando continuidade aqui, então. Existem algumas formas que a gente pode parar para pensar nesse tipo de relação. E agora eu quero citar aqui um autor bem interessante, que é o professor Ian Barbour. Ian Barbour vai dizer o seguinte, que existem basicamente 4 formas da gente lidar com essas questões. Primeiro, a forma da integração, que já foi uma forma institucionalizada. Por exemplo, quando Galileu Galilei é levado a um tribunal e ele tem que negar ali as suas teorias astronômicas com base na revelação, a gente está vendo uma integração, uma junção. É por isso, pessoal, que a ideia de uma separação entre igreja e Estado é uma das ideias modernas mais importantes para a manutenção de um mundo organizado. Por quê?
Porque quando há essa integração de ciência, Estado e religião, a coisa fica confusa, certo? E não é bom para nenhum dos lados. Então surgem esses estados, por exemplo, autoritários, porque aí eles se baseiam numa revelação, e aí, com base nessa revelação, tudo que se faz está correto. Uma imposição de crença da maioria sobre a minoria, muitas vezes. Então, uma série de coisas que não são legais. E quando a religião e a ciência se integram, acaba acontecendo isso, né? Então, a integração não é uma visão muito adequada. Outra visão seria a visão de conflito, que aí seria o oposto, ou seja, um dos campos brigando com o outro. Então eles estão lá o tempo todo entrando em guerra, discutindo, um falando mal do outro, o cientista falando que a religião não serve para nada, que todo mundo tem que ser ateu, o religioso falando que a ciência é perigosa, que um cristão não deveria, ou um religioso não deveria dar ouvidos e ler ciência, e por aí vai. Tá? É uma visão conflituosa. É muito comum nos dias de hoje. Outra visão é a da independência entre as duas coisas. Eu diria que a visão de independência ela é uma visão um pouco mais equilibrada. Tá? Então ela parte justamente dessa pressuposição de que ciência e religião embora tenham objetos semelhantes, têm critérios de verificação diferentes e fontes diferentes, então cada uma fica no seu âmbito e elas não devem se misturar. Essa visão, ao meu ver, ela é boa por um lado, porque ela preserva, né, cada campo dentro ali da sua área. Por outro lado, ela é ruim porque ela não permite o quê? Justamente o que a quarta visão vai nos oferecer, que é o diálogo. Reconhece-se a independência das áreas, principalmente no que diz respeito à epistemologia, ou seja, de onde cada uma delas vem, para que ela se dedica, o que ela leva como base para critérios de verificação, como base para fonte, mas entende que apesar de serem áreas distintas, com escopos distintos e às vezes até com alguns objetivos diferentes, embora alguns sejam parecidos, a gente consegue oferecer uma área a outra uma interlocução. Tá? Então vejam só, integração e conflito são dois extremos que não são legais porque um mistura as coisas e aí prejudica ambos dessa forma, e outro apresenta um conflito que às vezes se torna até uma coisa mais séria, né? Que não é legal também. A visão da independência, ela preserva essas raízes epistemológicas de maneira importante, mas ela ainda é incompleta porque falta a ela o quê? A proposta do diálogo. E eu diria o seguinte para vocês, pessoal, eu acho que o que mais falta hoje em dia para nós é justamente esse diálogo. O que mais falta? Vocês acompanham aí as lives, os posts, sabem que eu falo muitas vezes, embora eu seja psicólogo, né, de formação e trabalhe como psicólogo, eu falo por várias vezes sobre questões religiosas, quando me perguntam. Não no consultório, né, obviamente, no consultório a gente não está ali para falar de religião, embora a gente possa, caso o paciente queira, mas mais para frente eu vou falar disso. Então, mas quando a gente entra ali nas redes sociais e conversamos sobre diferentes assuntos, muitas vezes eu falo de religião e eu nunca omiti a minha perspectiva religiosa, nunca ocultei isso. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho capacidade de dialogar enquanto um psicólogo com a religião e enquanto um religioso com a psicologia. Acredito sinceramente nisso e trabalho para isso. Sem conflitos ou sem misturas perigosas, mas com um diálogo equilibrado. Né? Por isso que vocês me veem tantas vezes falando sobre religião. Muita gente acha que não, que é independente. Alguém que é da área da ciência não pode falar de religião. Por que não? É o que eu pergunto. Por que não? Né? E eu acho que deve ter sim algumas regras que eu tento seguir, vou falar para você quais são elas mais para frente,
mas dentro dessas regras, respeitando esses limites, é perfeitamente possível nós promovermos este diálogo.